Hora de Aventura tem alguns dos melhores casais das animações, não necessariamente por eles serem fofos, mas sim por eles representarem situações reais e às vezes problemáticas que fazem o espectador se identificar. Um dos casais que entra perfeitamente nessa descrição é o casal entre Finn e Princesa de Fogo. O que começa como uma paixão boa para o desenho acaba com um desastre total depois do Finn cometer um de seus maiores erros. Mas o que torna esse arco tão interessante e, principalmente, como depois de tudo o Finn conseguiu fazer um dos melhores pedidos de desculpa das animações. Bem, se inscreve no canal porque hoje descobriremos como não agir em um relacionamento. Antes de mais nada, nós precisamos dar um contexto de como esses personagens estavam nesse momento da série. E acredite, isso é muito importante, porque uma das coisas mais legais de Hora de Aventura é que o Finn cresce durante a série. No início do desenho, ele era uma criança querendo fazer boas ações, mas ainda era só uma criança. Ele não tinha maturidade para muitas coisas e por isso algumas atitudes do humano eram só babacas. Entretanto, o que torna o Finn diferente de um Beastar é que ele aprende com seus erros, porque mesmo que demore, ele eventualmente notaria que não poderia ficar atrás da Jujuba para sempre. O que é exatamente que acontece nesse episódio. Pra você que não sabe, a princesa Jujuba era uma adulta, mas o Finn, no auge dos seus 13 anos, tinha uma queda gigantesca por ela, tanto que eles ficam juntos no episódio que a Jujuba volta a ser uma criança. Mas quando tudo volta ao normal, foi só um choque de realidade pro Finn. Ele não podia aceitar que não teria a Jujuba. E dentro desse contexto, nós chegaríamos no final da terceira temporada. Aqui, a Jujuba passa um tempo na casa da árvore com os rapazes, mas quando o Finn tenta deitar no colo dela, ele toma um dos maiores foras das animações, o que era um indicativo de que era o Finn. Depois de todas as tentativas que ele teve com a Jujuba ao longo de 2 temporadas, ele sabia que ela só não tinha interesse dele. Isso faz o Finn ficar de luto completo, abraçando o cabelo da Jujuba e mencionando o quanto ele se sentia mal pelo ocorrido. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida e como se você só conseguisse pensar o quanto aquela pessoa é incrível e como você perdeu ela e nunca vai ter a chance de ter ela. O Jake, vendo como seu amigo se encontrava e como a pessoa incrível que ele é, ele decide procurar outro par romântico pro Finn. O que, sabe, não é a melhor das decisões. Mas depois de uma das sequências de cenas mais hilárias que eu já vi, o Jake consegue. É sério, o Jake consegue uma namorada pro Finn. Basicamente, ele tinha ido atrás do Flambo, perguntando se tinha alguma princesa da idade do Finn, para que o Finn não tivesse problemas com idade. Assim, eles foram atrás de libertar a Princesa de Fogo. Depois de algumas confusões, o episódio terminou assim. Vocês não têm noção. Depois de quase 50 episódios vendo o Finn ir atrás de uma pessoa que não queria nada com ele, assistir ele sair dessa foi impressionante. E mesmo que fosse um relacionamento que não começou muito bem, já era algo diferente. Isso me deu uma energia totalmente nova para assistir Hora de Aventura. O próximo episódio começa bem onde o último começou e fala sobre o Finn indo atrás da Princesa de Fogo depois do Jake ter se complicado com ela. O que acontecia é que o Jake pensava que ela era malvada, o que sabe, justo, mas o Finn queria dar essa chance pra ela. O Finn queria descobrir coisas novas. No geral, o episódio fala sobre o Finn tentando se desculpar, mas só machucando mais ainda a Princesa de Fogo. Até eventualmente o Finn começar a chorar e a sua lágrima pega na Princesa de Fogo. Isso faz ela perceber uma coisa: o Finn era um humano e ele tinha emoções. Nas palavras da Princesa de Fogo, ele era um ser de água. E por mais que os dois quisessem ficar juntos, aquilo não poderia dar certo. Eles se machucavam. Para a Princesa de Fogo, todos os erros que o Finn tinha cometido pra ela nos últimos 2 episódios aconteceram porque o Finn era humano e agora ela tinha percebido isso. Isso é interessante porque a Princesa de Fogo tinha passado sua vida inteira presa. Ela nunca soube compreender emoções exatamente ou como as pessoas realmente agiam em situações assim. Então ela quer dar essa chance pro Finn. O problema é que quando ela foi solta, sua primeira emoção foi uma decepção. Foi ter seu coração partido depois do Jake ter saído daquele jeito. Isso libertou um ódio gigantesco dentro de si, que foi rapidamente corrigido quando ela começa a descobrir o novo. Essa vontade de descobrir o novo acabou sendo expandida quando ela tentou fazer o seu próprio reino de fogo em uma cidade existente. O que o desenho quer nos mostrar aqui é que a Princesa de Fogo está se descobrindo. Apesar dela ser da idade do Finn e ter entre seus 13 e 14 anos, ela está vivendo pela primeira vez. A sua reação para a liberdade foi seguir fazendo o que seu pai fazia. Ela não era exatamente má, mas para ela era ok sair explodindo a casa das pessoas, porque a visão de certo e errado ela não tinha. Felizmente, no fim do episódio, ela consegue se entender com o Finn de alguma forma.
Por algum motivo, depois desse cliffhanger, o desenho faz um time skip para o Finn e a Princesa de Fogo namorando, o que é triste porque eu queria ver a transição dos dois, mas de qualquer forma, o início do relacionamento dos dois foi até que algo bem positivo. Eles eram realmente um casal gostável. O show é excelente nos mostrar isso, porque o jeito dos dois ficarem juntos, por mais difícil que fosse, funcionava. Eles discordavam muito das coisas, mas era assim que o relacionamento funcionava. Eles não ficavam juntos por combinarem 100%, mas a Princesa de Fogo gostava da parte da esquisitice do Finn, e o Finn se divertia com isso. Ele compreendia a Princesa de Fogo, isso que tornava o relacionamento dos dois tão belo. Eu gosto do episódio que os dois vão em uma masmorra para demonstrar isso. Mesmo que a Princesa de Fogo tenha odiado ir em masmorra, ela estava gostando de passar o tempo ao lado do Finn. E no momento que o Finn percebe que ela não está se divertindo pela masmorra, os dois passam a masmorra do jeito dela, e ela se diverte. Caramba, esse episódio foi muito divertido de assistir. Era só legal ver a reação dos dois. Mas, bem, infelizmente isso acabaria depois de um erro gigantesco cometido pelo humano. Era um dia normal e o Finn e a Princesa de Fogo estavam tendo um dia divertido, só que o Rei Gelado foi encher o saco deles. Mas dessa vez a Princesa de Fogo cuidaria de derrotar o Rei Gelado, e mal sabíamos que um ato de bondade dela levaria o Finn a cometer um dos seus maiores erros, porque quando ele vai dormir, o seu sonho é um pouco diferente. Vamos dizer que o Finn começa a ter sonhos quentes. Isso faz sentido quando você para pra pensar que o Finn tá na pré-adolescência pra adolescência, e mais sentido ainda quando a primeira reação dele após ter o primeiro sonho quente foi querer ter mais disso. Então o Finn decide que faria uma nova briga dos dois, o que é exatamente o que acontece. O que acontecia é que o Finn queria fazer de tudo para ter aqueles sonhos quentes de novo, não exatamente porque ele tinha intenção de machucar a Princesa de Fogo ou o Rei Gelado. Inclusive, coitado do Rei Gelado aqui, o meu mano só apanhou de graça o episódio todo, mas era porque ele tinha um pensamento egoísta de se beneficiar com isso. O que aconteceu é que o Finn só pensava em ganhar na situação. Com isso, ele acabou desmerecendo todas as consequências reais que poderiam acontecer, porque depois de ele ter um sonho mais gelado, ele tenta simular outra briga para ter o seu tão desejado sonho quente. Para isso, ele escreve duas cartas, uma para a Princesa de Fogo e outra para o Rei Gelado, contendo muitas inseguranças de cada um nas cartas. O que, sabe, foi zoado. Isso resulta em uma briga gigantesca dos dois. Essa briga faz o Finn perceber as consequências de suas ações, não é exatamente porque ele sabe que está errado, mas porque tudo isso causou uma destruição gigantesca. Nesse momento, a Princesa de Fogo percebe um padrão. Ela começa a lembrar do reinado de seu pai e começa a assimilar as coisas que seu pai fez ao próprio Finn. As mentiras e as manipulações eram tão semelhantes. Parecia que as pessoas só estavam chegando perto dela para tirar vantagem, e depois elas tentariam lidar com isso. Ela ignorou esses sentimentos por algum tempo, mas aqui ela se sentiu traída, porque, sabe, ela meio que foi mesmo. E assim, a Princesa de Fogo termina com o Finn, o abandonando basicamente. O próximo episódio que a Princesa de Fogo aparece é algo interessante. Ela se remonta depois do seu desentendimento com o Finn e começa uma nova vida. Percebendo que o problema era que as pessoas aprenderam a mentir no Reino de Fogo, ela virou a nova Princesa de Fogo e começou a comandar aquele reino, tornando um lugar bem melhor. Mas o importante desse episódio é que no final dele tem uma cena que eu considero bem especial. O Finn aparece pedindo desculpas pelo que rolou, e a Princesa de Fogo diz que estava tudo bem. Mas a reação imediata do Finn pós isso foi perguntar se o relacionamento dos dois ainda estava de pé. O que, sabe, é bem errado. Isso não irrita exatamente a Princesa de Fogo, mas faz ela pensar como o Finn é imaturo. E bem, por mais que você tenha raiva do personagem e por tudo que ele fez, tem uma coisa interessante no Finn aqui. Ele é um adolescente. E ele erra. O desenho mostra isso e faz o Finn sofrer as devidas consequências, punindo ele. Mas depois de sofrer essas punições, algum dia o Finn olharia pra trás e perceberia tudo que ele errou. E é isso que torna os personagens de Hora de Aventura tão bons. Eles aprendem com os erros e mudam conforme os episódios. Então, bem, pra quem achou que o vídeo acabaria triste, acreditem, o Finn ainda se redimiria. Depois de todo esse caos, depois de tudo isso que aconteceu com a Princesa de Fogo, ele enfrentou o mal algumas vezes, tentou matar o próprio pai, reiniciou o universo para uma realidade onde Lich não existia, e tudo isso fez o personagem aprender e crescer como pessoa, com o melhor exemplo disso sendo o episódio da saída do egresso, onde eu diria que foi o momento em que o Finn amadureceu e cresceu como personagem. Com isso, o Finn virou uma pessoa totalmente diferente. Eu gosto de pensar que ele se culpou pelo jeito que agiu com a Princesa de Fogo. Não porque ele queria ter o seu relacionamento de volta, mas sim porque ele entendeu que errou e foi zoado ter feito isso. E isso foi comprovado quando na 8ª temporada nós teríamos um dos melhores pedidos de desculpa que eu já vi, servindo de exemplo para muitas pessoas hoje em dia.
O episódio em si é bem normal e não tem muita coisa demais, mas tem uma cena que ficou marcada pra mim. Em resumo, o Finn foi entregar o Canelita pro Canelinha, mas nesse tempo que os dois Canelas passariam juntos, a Princesa de Fogo chamou o Finn para ter uma conversinha. Parece que a essa altura do campeonato, a Princesa de Fogo já nem ligava para quem o Finn foi. Quando a gente terminou, eu pedi desculpa, mas eu não entendi muito bem o que eu tinha feito errado. Mas eu entendo agora. Não devia ter te manipulado. Aquilo foi muito errado de se fazer. E eu sinto muito. Cara, você cresceu bastante. Eu te perdoo. Graças a Deus. Isso permitiu os dois só seguirem em frente. Você pode não ter ideia, mas o que o Finn fez aqui foi um pedido de desculpas perfeito. Quando ele errou, o Finn pediu desculpa principalmente por dois motivos. O medo de perder a Princesa de Fogo e por ver as consequências das suas ações. Mas ele não sabia o que tinha feito de errado. O que sabe facilmente permitiria a ele de cometer o mesmo erro no futuro. Anos depois, ele é uma pessoa totalmente diferente. Quase um adulto a esse ponto da série. Ele sabe que as suas ações têm consequências nas outras pessoas. E que ele precisa pensar como os outros vão reagir a isso. Nisso ele percebeu que o problema em si foi ter manipulado a Princesa de Fogo a agir como ele queria. Isso que a princesa já tinha sofrido anos do seu pai tentando fazer ela ser do mal, fora quando o mesmo tentou manipular ela para ser alguém ruim. O Finn tinha mexido com quem não deveria. Foi nesse exato momento, em uma das cenas mais curtas, porém ainda assim muito bonitas, que eu percebi a mudança no personagem do Finn, como ele é uma pessoa melhor. Ele cresceu como personagem. O Finn amadureceu. Gravity Falls acabou criando um dos melhores casais das animações, isso sem sequer ele ter acontecido oficialmente. Dipper e Pacífica tiveram desenvolvimento, conflitos, momentos de conexão e até cenas que eles realmente pareciam um casal, mas mesmo assim, os dois nunca chegaram a ser alguma coisa. E a pergunta que fica é, como isso aconteceu? Como dois personagens que claramente se complementam simplesmente nunca ficaram juntos? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. O chip que Gravity Falls nunca deixou acontecer. No início de Gravity Falls, nós somos apresentados a Pacífica Northwest, uma garota filha de pais ricos e insuportáveis, e por causa disso a Pacífica é a pessoa mais chata do desenho nessa primeira temporada. Cara, os escritores realmente conseguiram o objetivo de fazer a personagem mais estressante possível em uma criança. Do outro lado, nós tínhamos Dipper, uma criança surpreendentemente inteligente para sua idade que resolve os mistérios de Gravity Falls enquanto ajuda o Stan. Mas algo que chama atenção é que durante a primeira temporada, Dipper tem um crush não correspondido pelo Andy, até que no início da segunda temporada, o Andy tem uma conversa honesta sobre o Dipper, sobre o assunto, e os dois se resolvem por ali, sendo até que bem compreensiva. E isso afeta muito o Dipper de primeiro momento. De certo modo, ele fica feliz pelo jeito que as coisas se desenvolveram e decide seguir em frente. Mal sabia ele que ele descobriria uma nova paixão dali em diante. Do outro lado, entretanto, a Pacífica continuava sendo a mesma patricinha chata, mas tudo começaria a mudar no episódio do golfe. A princípio, ela compra outra briga com a Mabel, contudo o que eu acho interessante aqui é a reação do Dipper, porque mesmo a princípio ele estando totalmente fora da rivalidade, em alguns momentos parecia que ele mesmo tinha mais raiva da Pacífica do que a própria Mabel. Isso é perfeito! Esses caras controlam a pista. Fala que você vai dar o adesivo pra equipe que mais ajudar a gente a vencer o jogo. Eu não sei não, Dipper. Eu quero ganhar da Pacífica, mas daí eu não vou estar trapaceando. A Pacífica tem grana, Mabel. Ela trapaceia na vida. Contudo, o que chamaria atenção é a cena final do episódio, onde depois os três trabalharem juntos para salvar o dia, Pacífica é obrigada a conviver na realidade de pobreza dos dois irmãos, onde mesmo ela se incomodando de início, ela valoriza e até se desculpa com a Mabel. E até esse momento do vídeo, você pode estar estranhando. Tipo, nós já passamos de mais de 75% de uma série de 2 temporadas. Então, como esse chip poderia ser tão bom mesmo assim? Bem, muito disso acontece porque nesse exato momento nós teríamos o que pra muitos é o melhor episódio de Gravity Falls em Northwest Mansion. Caramba, isso aqui realmente foi o auge de Gravity Falls e você não vai me conseguir provar o contrário. Quem estava no fandom nessa época definitivamente viveu. A parada desse episódio é que pela primeira vez na série você começa a sentir pena da Pacífica, não porque ela muda de repente, mas sim porque nós descobrimos aqui que todas as coisas que ela fez durante a série foram porque seus pais são péssimas pessoas. Eles sequer deixavam ela escolher a roupa que ela gostava, por exemplo. Mas digamos que as coisas ainda viriam muito a piorar no final do episódio. De qualquer forma, meio que a mansão da Pacífica estava mal assombrada por um fantasma e o Dipper agora junto da Pacífica precisavam resolver. E eu tenho que admitir, foi aqui que eu percebi que eu gostaria muito da dinâmica desses dois. Você vê que o Dipper de qualquer jeito está querendo derrotar o fantasma, enquanto a Pacífica está preocupado na chance de seus pais a matarem se a vissem com um sapato sujo na sala errada. No fim das contas, eles conseguem
conseguem pegar o fantasma, com o Dipper de prêmio recebendo um abraço da Pacífica, que por sua vez acaba se arrependendo, dizendo que ela podia pagar para fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Eu falo que a dinâmica desses dois é hilária. Por um momento ela até convida o Dipper para passar mais tempo na festa, mas ele precisava exorcizar o fantasma. E se nesse momento a relação dos dois estava boa, ela seria meio que quase completamente quebrada quando o Dipper descobre que o fantasma era na verdade originado de uma maldição de muito tempo atrás, quando os Northwestes enganaram os construtores da mansão, dizendo que a mansão seria construída para uma vez no ano, uma festa que reunisse Gravity Falls inteira acontecesse. No fim, tudo aquilo virou uma desculpa para ricos se encontrarem, e eu acho legal como o Dipper realmente se sente revoltado por toda essa situação. Ele foi usado e enganado esse tempo todo. Os Northwestes sabiam que o fantasma viria. O pai da Pacífica dá uma frase pra lá de aparofóbica, dizendo que ele nunca poderia se misturar com pessoas da espécie do Dipper. Caramba, esse show é realmente mais sinistro do que eu me lembrava. Acho tenso como a Pacífica realmente fica triste e se revolta com seus pais nessa situação, tentando se explicar e pedir desculpas, mas eles interrompem a Pacífica antes de qualquer outra coisa. No decorrer do episódio, o fantasma consegue escapar e derrota todo mundo. E os pais da Pacífica, mesmo vendo todas as pessoas morrendo, eles preferem literalmente se esconder debaixo de casa pra sempre do que quebrar a maldição e abrir as portas para as pessoas mais pobres de Gravity Falls. Dipper imediatamente vai atrás de Pacífica. Ela era a única pessoa que poderia mudar isso. E aqui nós temos uma conversa muito interessante. Por trás de tudo, a Pacífica sempre se sente pressionada pelos seus pais. Aqui nós vemos esse lado nela. Ela só se sentia muito fraca para quebrar o ciclo e ir contra eles. Mas a gota d'água é quando ela descobre que a sua família tem um histórico péssimo de mentiras, exploração, roubo, colonização e coisas horríveis, dizendo que ela não contou a verdade pro Dipper porque ela tinha um medo enorme das consequências com seus pais. E pela primeira vez o Dipper sente empatia pela Pacífica, dizendo que mesmo os pais dela sendo péssimos, nunca é tarde demais para quebrar o ciclo e ser diferente dos demais. Ouvindo isso, a Pacífica se motiva. Ela precisa assistir o Dipper ser transformado em maneira, mas não hesita na hora. Ela toma a decisão correta, e mesmo sendo pressionada pelos seus pais na hora, ela quebra a maldição e abre as portas para todo mundo entrar na festa. Esse episódio literalmente mudou a Pacífica. O fantasma até parabeniza ela, dizendo que ela era diferente dos outros Northwestes. No fim, somos até parabenizados com uma cena bonitinha dos dois juntos, dançando e se divertindo. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, provavelmente gostou da maneira que esse chip foi apresentado. De certo modo, Dipper e Pacífica funcionaram muito bem um pro outro. Entretanto, aí viria uma questão. A partir de agora, de Pacífica é basicamente ignorada pelo desenho. Depois desse episódio, Pacífica só tem algumas aparições menores em background e é de grande importância no episódio final do desenho. Mas tipo, todo mundo foi importante no episódio final de Gravity Falls por causa do Zodíaco. O único outro momento que você poderia considerar de Pacífica é essa assinatura que ela faz pro Dipper no episódio final. Então, por causa disso, você pode estar em dúvida, por que diabos os produtores da série dão a entender que um chip assim poderia acontecer? Será que no resto da série não existiria nenhum outro episódio que desse para encaixar um amadurecimento no relacionamento dos dois? E meus amigos, se eu contar pra vocês que o pior é que não. Pelo que eu analisei, depois de Northwest Mansion, Gravity Falls tem mais 11 episódios, aos quais 6 deles são reservados para execução do arco final, 2 são para a finalização do plot twist do Stan, não é o que parece, e um deles vem para apresentar o personagem do Stanford. O que sobra são 2 episódios fillers, e meus amigos, por mais que você queira muito, não tem como desenvolver um chip em 2 episódios, senão a história teria que ser muito rushada e iria totalmente contra o que Alex Search queria para a série. Além disso, o chip meio que só aconteceria por acontecer, e nós não teríamos nenhuma menção dele em episódios futuros. Você também pode estar pensando se será que não era mais fácil só não indicar os 2 personagens como um possível casal. E meus amigos, eu até concordo de certo modo, mas eu entendo totalmente o que os escritores tentaram fazer aqui e eu gostei da maneira que ficou dentro das possibilidades que tínhamos. Para a história funcionar do jeito que funcionou, a Pacífica precisava ser redimida e ter uma mudança total na personagem. E para fazer isso, eles chamaram o personagem que mais odiava a Pacífica para o início de conversa e deram um desenvolvimento gigantesco para os dois, provando que a Pacífica mudou e é uma boa pessoa no fim da série. Além do mais, que apesar da relação dos dois não ser resolvida no fim da série, nós pelo menos tivemos um desenvolvimento do chip no livro de Gravity Falls Lendas Perdidas, lançado posteriormente pela Disney e escrito pelo criador do Alex Search, ao qual eu curiosamente tenho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Basicamente, nesse livro nós somos apresentados a 4 histórias que aconteceram antes do verão de Gravity Falls acabar, mas não viraram episódios da série. O que importa pra gente é a primeira história onde Pacífica foi
atrás de Dipper e Mabel, porque ela tinha uma ruga na sua cara e isso pra ela era o fim do mundo. Ainda mais porque ela precisava tirar uma foto super importante. E não sabendo das consequências que poderia causar, a Pacifica acaba liberando uma criatura do livro de Gravity Falls, que por sua vez acaba roubando a cara da Mabel. Por causa disso, Pacifica e Dipper precisam resgatar a mesma. Destaque pra Pacifica tirando uma com a cara do Dipper por ele nunca ter beijado ninguém. Depois, o Dipper até se vinga da Pacifica, fazendo ela colocar lixo na sua cara. Mas o que chama atenção mesmo é o final da história, porque eles têm um momento muito interessante e fofinho, com a Pacifica desabafando sobre como a aparência era importante pra ela, porque ela tinha muita pressão sobre estar bonita a todo momento, já que as pessoas olhavam pra ela e a admiravam, e qualquer microfalha no seu rosto ela tinha uma insegurança enorme sobre o que poderia acontecer, mostrando até a mãe dela falando disso de um jeito meio doentio, contando a história do patinho feio, mas tirando a parte que ele vira um cisne. Dipper então a apoia e dá um conselho pra Pacifica, dizendo que ela poderia parar de se importar com o que os outros pensam. Afinal, das duas pessoas mais felizes que ele conhecia, uma tinha glitter no cabelo e o outro sequer usava calças. E por mais que ele odiasse admitir, a Pacifica era inteligente, criativa e confiante, e isso já era o bastante. Ainda dizendo que desde que o caso da mansão Northwest aconteceu, ele tem notado uma nova Pacifica, alguém que segundo ele era algo muito maior que um simples osso bonito. Pacifica vendo isso fica emocionada e expressa suas mais sinceras emoções dando um abraço no Dipper, e você não vai me conseguir convencer que isso veio na intenção de amizade. No fim, o Ford acaba salvando o dia e a Pacifica, mesmo com o look todo quebrado, admira sua nova versão, parecendo uma louca na foto. Eu gosto dessa história e é realmente algo que merecia um episódio. Acima de tudo, ela também responde pra gente a pergunta da introdução, do porquê de Pacifica não foi oficializado na série. As coisas ficam claras nesse livro. Os produtores realmente gostavam do chip, mas faltou tempo. A crew de Gravity Falls, mesmo criando um chip muito fofinho, não tinha mais episódios para desenvolver o romance. Até o Shimei Bialok comenta algo nesse estilo, dizendo que o Dipper poderia estar no romance. Quem sabe num futuro revival de Gravity Falls isso aconteça. Star vs Força do Mal tem os piores relacionamentos entre adolescentes que eu já vi. Star vs Força do Mal é uma figura carimbada aqui no canal como o desenho que eu xingo todo vídeo. E não é por menos. Esse desenho tinha um potencial enorme que foi desperdiçado e isso me incomoda muito. Indo de um dos melhores desenhos no final da segunda temporada para aquele show de horrores que foi a quarta temporada. Não à toa estou produzindo um vídeo de 1h30 para colocar alguns pregos no caixão desse desenho e falar sobre o quanto eu não gosto do fim de temporada dele. Mas enquanto esse vídeo não saiu, eu decidi pegar algumas coisas do roteiro daquele vídeo e aprofundar mais aqui. Então se preparem para alguns minutos de eu xingando Star vs Força do Mal. O que mais me incomoda nesse desenho é que ele tem muitos chips, e você tem que tomar muito cuidado para conseguir escrever uma narrativa que faça sentido os personagens ficarem com várias pessoas por aí. Mas o show definitivamente não toma esse cuidado e só joga os personagens em vários relacionamentos. Esses relacionamentos sendo Kelko, Jarko, Tom Star e, claro, Starko. Eu vou falar individualmente cada relacionamento por ordem do que eu mais tenho coisa pra falar sobre. Então vamos logo começar com Kelko. Esse chip começou na metade da quarta temporada e ele mostrava o relacionamento entre Marco, um adolescente que foi problemático no seu último relacionamento, e Kelly, uma adolescente que foi problemática no seu último relacionamento. Falando sobre a Kelly por um instante, já repararam como 90% do tempo de tela dela na série é sobre ela sofrendo por causa de relacionamentos? Isso é triste porque ela realmente parece ser uma personagem legal, com boas ideias, mas toda vez que ela tem uma aparição é dela sofrendo por causa do seu namorado, ao qual os dois terminam e voltam toda semana. Certo momento, o Marco é convocado para ajudar a Kelly a se livrar do seu namorado, porque ele tava meio que morando dentro dela. O Marco precisava entrar e expulsar ele dali. O Ted reconhece que precisava ir, mas antes disso alerta o Marco sobre seus sentimentos pela Star, e o Marco começa a fugir porque aquilo realmente era um tema complicado para ele. Assim, a Kelly se aproxima dele no fim do episódio e os dois conversam um pouco mais. A Kelly não queria ter sentimentos pelo Ted e o Marco não queria ter sentimentos pela Star. Isso fazia os dois terem algo em comum e foi muito bonitinho ver eles se aproximando. Tanto que depois disso, os dois se aproximam cada vez mais nos episódios. Até que no episódio O Mundo da Kelly, os dois fazem essa dança maneira que foi nos indicado como algo que só pessoas em perfeita sincronia conseguiriam fazer. Assim, no fim do episódio, eles ficam juntos. O que é forçado, mas é bonitinho de ver. O problema é que depois disso, só foi nos estabelecido um episódio com os dois como casal, que foi o episódio Cornball, que nem sequer dá muita atenção pra eles. O plot principal dele era outro. Daí você deve estar
estar se perguntando que se esse é o único episódio que eles são vistos como um casal, isso deve significar que tem um episódio para mostrar o término deles, né? Então, digamos que toda essa relação que teve alguns episódios de construção é terminada por um término fora de tela. Quem diabos achou que seria uma boa ideia terminar um relacionamento fora de tela? Em hipótese alguma, você pode terminar o relacionamento do seu desenho fora de tela. Isso é literalmente mandar um vai se ferrar para o público. Imagina um chip que toda a comunidade shippou por algum tempo, mas ele só acabar de repente do nada, sem nenhum sinal que os personagens estavam tristes nele. Pareceu alguma tentativa desesperada do show para chamar a atenção e eu odeio eles por isso. O pior é que o babaca da vez é o Marco, falando que foi um término consensual entre os dois e eles estavam infelizes no relacionamento. O pior é que a Kelly foi mostrada alguns episódios antes como alguém que sofria por algum tipo de depressão por causa dos seus relacionamentos. Do jeito que o término acontece, o Marco é só mostrado como um babaca absurdo. Olha, esse daqui é mais complexo. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ele, então eu vou tentar não me alongar tanto aqui. Esse foi o primeiro chip que os desenhos nos apresentou, sendo o relacionamento entre a Jack, essa garota incrível que Star vs Força do Mal nos proporciona, e Marco, esse garoto nerd que costumava ser o personagem mais identificável do show. Como eu não quero repetir a mim mesmo, eu vou falar mais como esse chip significava muito pro desenho e os escritores fizeram questão de estragar ele. Bem, vamos lá, esse daqui é o Marco. Nos primeiros episódios ele é mostrado como um nerd que tirava notas boas, mas ao mesmo tempo tinha suas próprias características que o tornavam uma pessoa única, como o fato dele querer que as pessoas o levassem mais a sério. Ele também sempre teve um crush na Jack, mas nunca teve coragem de ir falar com ela, o que é bem identificável. Eu acredito que tem uma grande chance de você que tá me assistindo agora já teve que lidar com uma paixãozinha que você não teve coragem de falar. Até que a Star apareceu na vida dele e algumas coisas mudaram. Uma delas é que ele começou a se aproximar de algumas pessoas. Eventualmente ele começou a receber ajuda da Star pra falar com a Jack, mas ele meio que nunca conseguia passar da fase de ficar todo apaixonado por ela. Até que um dia a Star perguntou como ele ficaria com a Jack no fim das contas, e ele disse que tinha tudo programado com um plano pra ficar com ela, mas ele nunca conseguiu tomar o próximo passo. Até que no fim do episódio ele conseguiu tomar o próximo passo e deu um oi pra Jack. Conforme os episódios foram passando, ele foi avançando cada vez mais, até confessar ter uma queda nela no episódio e chamar ela pra sair alguns episódios depois, mesmo sendo humilhado o episódio inteiro. E deu certo, no fim das contas a Jack decidiu dar uma chance pra ele. Todo esse relacionamento teve uma construção por 2 temporadas inteiras. Ele não só representava o relacionamento entre dois personagens, mas também todo um amadurecimento por parte do Marco, indo de uma pessoa que não conseguia falar com mulher para conseguir namorar a garota que ele sempre queria desde o jardim de infância. O problema é que o término repentino entre os dois viria. Basicamente, os escritores precisavam acabar com esse chip de algum jeito, afinal a ideia de chip final canônico sempre foi Starco, mas não dava pra fazer isso com o Jarko sendo oficial. O problema foi o jeito que eles acabaram o relacionamento entre os dois. Então, sabe toda a progressão de personagem que teve por parte do Marco? Ela meio que só foi jogada no lixo. A solução foi tornar ele um babaca nesse episódio. O personagem esquece toda a evolução que ele teve e começa a agir feito um babaca aqui, parando de dar atenção pra Jack e apenas falando sobre a vida dele em Mjolnir, e principalmente não parando de usar essa maldita capa na ocasião. Aliás, vale ressaltar aqui que essa capa praticamente nunca mais foi vista o desenho inteiro. A Jack fala que ele não estava dando atenção pra ela e de primeiro momento ele parece mudar. Os dois passam a ter um episódio incrível juntos, mas de um jeito revoltante. No fim do episódio a Jack descobre que o Marco estava escondendo a capa, e na hora de se explicar o Marco solta uma das frases que mais me deixaram bravo quando eu assisti esse desenho. Então eu tô achando que agora é hora de eu te dar um fora. Eu quero fazer isso funcionar. Você é minha melhor amiga, Jack. É isso, o Marco mal liga pro término e decide ir pra Mjolnir, retirando assim a Jack do desenho, e acabando com um relacionamento que tinha mudado o personagem do Marco por completo. Tecnicamente, esse foi o chip mais antigo do desenho. A Star e o Tom já tinham namorado no passado, mas a Star viu que ele era um boboca e terminou com ele. E sabe, eu diria que a Jack foi pro Marco que a Star foi pro Tom. Na primeira temporada, apesar do Tom parecer uma péssima pessoa, você pelo menos tinha certeza que ele gostava da Star. Isso era inegável. No mais, nas 2 primeiras temporadas, ele é mostrado como alguém que tinha sentimentos pela Star e tenta de todas as formas possíveis namorar ela, mesmo sendo a pessoa mais tóxica do mundo por isso. Até que lá pelo meio da segunda temporada,
temporada, ele percebe que não conseguiria namorar a Star sendo tóxico. Então ele para de tentar sair com ela de um jeito forçado e resolve tirar um tempo pra cuidar de si mesmo. Nesse tempo ele faz as pazes com o Marco e a Star e tenta ser alguém melhor. No momento que a Star percebe que ele mudou, os dois voltam a namorar e isso continuaria até praticamente o último episódio do desenho. Sobre a relação entre os dois não tem muito o que dizer. Foi uma relação muito sólida e isso foi bem escrito. Bem, ela foi sólida se você tirar a parte do quanto a Star era uma péssima namorada pro Tom. Ironicamente, a babaca da história no fim das contas foi a Star. Ela protagonizou algumas cenas como ter um beijo forçado com o Mark ao invés de admitir isso pro Tom ficar escondendo por uma temporada inteira. E no momento que o Tom descobre isso e tenta conversar com a Star, ela fica brava porque ele sabia disso, mesmo que ele estivesse calmo e entendeu que foi algo forçado. Constantemente humilhar o Tom em público por coisas ridículas, como se espreguiçar, assoprar a boca dele na hora que ele tentava ser alguém romântico. Esse vídeo não é pra analisar o chip em si, mas eu achei legal destacar como a Star é babaca. O problema é o término deles. Apesar da Star ser babaca aqui, isso nunca foi mostrado como um problema pelo desenho. Fora a cena que eles discutem um beijo forçado, tudo foi mostrado como uma piada no contexto. Então o relacionamento dos dois era estável. Até que no mais absoluto nada o desenho me solta uma das coisas mais bestas que eu já vi. Star, eu agradeço o esforço. Mas saber no final não é sobre o que você faz ou o que deixa de fazer, é sobre onde você está indo. E você e eu estamos indo pra lugares diferentes. Sim, eles com certeza estavam em caminhos diferentes. O Tom mudou todo o seu personagem para ser alguém melhor para Star e aparecem do mais absoluto nada, terminando com ela como se eles estivessem felizes como casal. Poxa, 5 segundos atrás eles estavam tendo essa cena fofa. Mas o pior vem agora. Depois dos dois terminarem, a Star simplesmente resolve não ligar mais pro Tom. 2 episódios depois ela começa a namorar o Marco, literalmente indo do namoro pro outro. Aproveitando sobre esse assunto do Marco, eu acho que dá pra ir pra categoria que vocês com certeza querem mais saber a minha opinião sobre. Olha, eu quis deixar essa categoria pro final para vocês entenderem uma coisa. Os escritores abriram mão de tudo para esse chip. Abriram mão da qualidade da história, abriram mão de personagens incríveis do desenho, literalmente ignorando personagens que se mudaram totalmente para conseguir namorar as pessoas que eles gostavam. Tudo isso para fazer esse chip acontecer. Mas acreditem, de algum jeito eles estragaram até o chip que era mais óbvio de acontecer em primeiro lugar. Star, no início do desenho, era bom. Era bonitinho ver a Star torcendo pro Marco e vice-versa. Mas isso não deveria acontecer. Ou se fosse acontecer, eles não deveriam dar muitas ideias em outros chips, como aconteceu. Mas bem, assim como tudo em Star vs Força do Mal, o chip caiu de qualidade e se perdeu no meio do caminho. Mas quando o Marco começou a namorar a Jack, isso foi parando. E isso foi correto. O show dá destaque nisso. Mas por algum motivo, quando a Star namora o Tom, isso não para. Tendo momentos como eles fazendo um coração no episódio dos Cavaleiros, a Star corando pro Marco no episódio da Neverzone. E claro, o pico disso no episódio Buffy Buddies, quando o beijo forçado acontece. Olha, pra você construir um bom relacionamento em um desenho, você não pode só jogar momentos em que os personagens ficam juntos como acontece em Star. Você tem que mostrar que os personagens estão se aproximando. Todos os chips anteriores a isso tinham algum motivo pra acontecer. Kelko tinha um motivo de ambos estarem com problemas em seus relacionamentos e pensarem que a solução era os dois ficarem juntos. Jarko acontece porque a Jack sempre foi o desejo pro Marco e isso já estava pré-estabelecido antes do desenho acontecer. Tom e Star aconteceu porque Tom melhorou como pessoa e relacionamento com a Star era a marca de que ele virou alguém melhor. E Starco acontece porque, bem, ele tinha que acontecer, sem nenhum outro motivo pra isso. Os desenhos normalmente dão como motivo pra um chip acontecer os dois personagens em questão se aproximando levemente, e isso já funcionaria aqui. O problema é que eles já tinham se aproximado totalmente no final da primeira temporada, e era preciso de alguma outra coisa como justificativa pra eles ficarem juntos, o que não foi mostrado. Parece que eles só ficam juntos porque sim, porque a crew do desenho queria, sem nenhum tipo de aproximação entre eles. E caso você diga que a Lua foi motivo pra isso, eles confirmaram que a Lua não foi motivo do amor entre os dois em um episódio futuro e no Ask Me Anything de Star vs Força do Mal. Então Starco não tinha motivos pra acontecer, mas por algum motivo aconteceu. Do mais absoluto nada, o Marco demonstrou interesse na Star e a Star começou a demonstrar interesse no Marco, sendo que a Star tinha namorado o Tom no dia anterior. Vale ressaltar que o Marco não tinha demonstrado interesse nenhum na Star desde que a
maldição foi quebrada. O mesmo vale pra Star. Quando eu digo que os escritores abandonaram tudo pra Stark acontecer, eu incluo até a qualidade de escrita que o show teve. Nos episódios finais, eles estão em uma guerra gigantesca contra a Mina e precisavam de uma inspiração para poder lutar. Ninguém tinha algum plano e a situação estava complicada. A Star era uma das poucas pessoas com acesso à magia naquela sala e ao invés de ir ajudar com algum plano, ou ao menos ficar ali pra ajudar, ela fala que ia sair com o Marco, no meio de uma guerra. O Marco até questiona isso e pergunta se não era meio aleatório, mas ele vai mesmo assim. Um monte de coisa bizarra acontece, eles se beijam e Stark é confirmado. Vamos lá. Durante o show inteiro, ambos os personagens foram mostrados não querendo ter sentimentos um pelo outro. O Marco fala isso inúmeras vezes, incluindo uma crise absurda quando o Ted fala sobre. A Star também tem uma mini crise quando o Tom fala que ela tinha uma queda pelo Mar. Em resumo, esses dois personagens passaram a série inteira querendo evitar sentimentos um pelo outro. Será que o melhor jeito de acabar com isso era com o relacionamento dos dois? Eu falo isso como alguém que já gostou de Star, e eu tenho certeza que esse shape poderia funcionar, os dois combinam um para o outro, mas escritores só jogam eles em relacionamentos e eu não entendi o porquê dessa escolha. Então, para fazer esse vídeo, eu decidi ir atrás do porquê eles não focaram em Stark desde o início do desenho. E acreditem, eu descobri uma resposta que me decepcionou muito. Como todos nós sabemos, relacionamentos são confusos. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto são histórias onde os primeiros relacionamentos dos personagens também são os últimos. Eles precisam namorar outras pessoas e ter outras experiências. Essa foi uma citação feita pela Darren Neffs no Ask Me Anything de Star vs Força do Mal. Agora você junta isso com um clipe de Star vs Força do Mal. Bom, ela gosta de você, mas acho que ela tem medo de que você me machuque de novo. Espera, por quê? Só porque a gente terminou? Todo mundo termina, é isso que os jovens fazem. Os jovens são burros. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu ri e continuei o episódio. Mas escrevendo esse roteiro, eu percebi o real ponto de vista da Darren Neffs. Ela realmente acha isso. A Darren clama que ela está apenas escrevendo relacionamentos realistas entre adolescentes. E isso seria benéfico para Star vs Força do Mal. Por isso a Star e o Marco não ficaram juntos logo de cara. Bem, antes de eu falar o que eu vou falar, eu tenho que explicar uma coisa. A maioria dos desenhos infantis tem um relacionamento como único para cada personagem, não porque os produtores acham isso realista, mas sim porque funciona. Não é porque algo é realista que isso vai funcionar exatamente. Por exemplo, muitas vezes em um desenho animado o realismo é jogado de lado para deixar uma cena mais engraçada. Inclusive a Darren deveria saber disso, considerando que ela faz um desenho de uma garota com poderes mágicos. Cada personagem tem peculiaridades, ideias, jeitos, tudo que os fazem ser únicos e gostáveis. Colocar eles em relacionamento só faz a gente torcer mais por eles. Agora, jogar um relacionamento fora faz a gente pensar que essa torcida foi à toa, já que ele vai acabar com outro personagem. Agora, jogar os personagens em vários relacionamentos é terrível, porque eu vou torcer para dois personagens acabarem juntos se o show pode tirar eles a qualquer momento. Dito toda essa explicação, eu quero que vocês me falem uma coisa: o que de realista tem nesses relacionamentos? Eu não sei vocês, mas eu não vejo muitas pessoas terminarem com seu namorado e namorarem outra pessoa no dia seguinte. Pelo menos não pessoas que estão levando o relacionamento a sério. Como eu disse, cada personagem tem suas peculiaridades que nos fazem torcer mais por cada um. Tratar os relacionamentos deles como se fossem lixo é terrível e não funcionaria para o desenho. Fora que eles não dão peso nenhum para o término entre os personagens. Os personagens parecem só não ligar para o relacionamento anterior. Adolescentes reais ligam para os términos e ficam tristes por coisas que eles sentem faltas nos relacionamentos anteriores. Aqui não, o término não tem peso nenhum, a não ser que você considere que namorar outra pessoa no dia seguinte seja ligar para o término. Fazer um casal em um desenho animado é um assunto mais difícil do que parece, porque ao mesmo tempo que você precisa demonstrar dois personagens se apoiarem no pouco tempo disponível no desenrolar da série, você também precisa fazer o relacionamento representar algo bom realisticamente. E um dos chips que eu mais admiro por fazer as duas coisas com perfeição, infelizmente não é tão falado quanto deveria. Por isso hoje eu venho aqui mudar isso e explicar como o Riglin é o casal mais saudável das animações. No início de apenas um show, o Rigby era uma pessoa complicada. Não é difícil achar momentos em que ele está sendo infantil ou imaturo, principalmente quando envolvia fazer o seu trabalho. Tipo quando ele decidia não fazer o seu trabalho ou matar alguém do nada porque ele não foi jogador 1 no videogame. Algo que me chama a atenção é o quão mau amigo ele era pro Mordecai. Claro, o pássaro talvez não fosse o melhor exemplo de responsabilidade, mas nas primeiras temporadas desse show é evidente que enquanto o Mordecai parecia ter alguma preocupação em não ser demitido e tentava fazer o mínimo de esforço, o Rigby estava meio que vagando pela sua vida, fazendo as coisas de qualquer jeito. Com esse contexto, nós chegamos no episódio da segunda temporada, Me Faça um Favor. Pra mim, esse episódio representa perfeitamente como o Rigby se encontrava naquele momento, e é engraçado que Eileen faça uma das suas poucas aparições no início da série exatamente nesse episódio. Desde o início do desenho, fica evidente que a Eileen tem um crush no Rigby. Mesmo não tendo conversado com o Guaxinim antes, a Eileen queria conhecer.
Por isso, de um jeito um tanto quanto simples, a Eileen pede uma espécie de saída entre amigos com o Rigby, onde a Margaret e ela sairiam com os garotos. A reação do Rigby de início é de se esperar, dada a maturidade que ele tinha representado até agora, porque o Rigby fica bravo, não com a Eileen nem na frente dela, mas muito com o Mordecai, que falou que o Guaxinim deveria tentar conversar com ela. Não ironicamente, essa cena me lembra quando você está no ensino fundamental e seu amigo fica te enchendo o saco por gostar de alguém. Tanto que o Rigby cai exatamente nessa pilha. O que eu acho interessante dessa cena é que desde já a Eileen demonstra ter uma maturidade gigantesca para esse momento da série. Em desenhos animados é comum que relacionamentos sejam tratados como o fim do mundo. Isso ainda faz sentido quando os personagens em questão são mais novos, mas perde completamente a noção quando os personagens são adultos. No próprio Apenas um Show nós temos uma representação disso com Mordecai. Ele passa temporadas e temporadas do desenho tendo uma vida amorosa complicada e bagunçando a série por causa disso, quando na realidade muitas das vezes relacionamentos são mais simples do que parecem. Quando se é adulto você percebe que toda ansiedade para se ficar com alguém acaba sendo um processo muito mais básico. Você não precisa ficar ansioso ou irritado como o Rigby está aqui. A Eileen sabe e trata o assunto com tranquilidade, e esse detalhe, embora minucioso, definiria totalmente a relação dos dois a partir desse momento. O próximo episódio que avançaria na relação aconteceria em Acampar Pode Ser Legal. Nós tivemos alguns episódios durante esse meio, mas como era de se esperar, eles se resumiam a Eileen tendo um crush no Rigby e o Rigby tentando evitar ela o máximo possível, sequer dando uma chance real para a situação. Mas em outro encontro de Mordecai e Margaret, quem acaba ganhando foi a Eileen, porque ela aproveita toda a situação para demonstrar pro Rigby o quão inteligente ele era, a ponto de salvar todo mundo na floresta com fogo, ou quebrando o vidro do carro no final do episódio. Também é aqui que ela demonstra todos os conhecimentos nerds dela sobre constelações ou jogando videogame com o Rigby, fazendo o Guaxinim pela primeira vez mudar o pensamento que ele tinha sobre Eileen. O que antes era uma pessoa que ele queria evitar com todas as forças, agora é alguém que ele se diverte quando está ao lado e, de certo modo, gostaria de passar mais tempo junto. No fim do episódio, nós chegamos ao ponto dos dois terem uma conversa bem natural dentro do carro, como se eles fossem mais próximos a partir de agora. Esse episódio também começaria a trabalhar um tema para o futuro, onde a personagem da Eileen vai de uma admiradora do Rigby para alguém que talvez fosse boa demais para ele. Alguns episódios depois, nós chegaríamos no diário. Aqui, o Mordecai e o Rigby, por acidente, acabam quebrando o diário da Margaret. De algum jeito, essa situação acaba sendo levada para o fim do mundo e cada um precisava revelar um segredo para salvar a vida deles. Sabe, um episódio normal de Apenas um Show. E o segredo que o Rigby deseja confessar era de que ele achava a Eileen bonita sem óculos. É engraçado que a série demonstra que para o segredo realmente valer, ele precisava ser um grande segredo. Tanto que pelo jeito o Rigby guardava isso no mesmo nível que Saltitão guardava o motivo de saltitar. Mas por uma questão do episódio, a Eileen aparentemente estava no outro quarto e ela ouviu tudo o que aconteceu. Inclusive o fato do Rigby achar ela bonita sem óculos. O que nos leva para uma das cenas mais engraçadas do desenho, para no dia seguinte a Eileen indo trabalhar sem óculos e quase morrendo. A partir daqui, a relação dos dois pareceu melhorar consideravelmente. O grupo estava saindo cada vez mais junto, e os episódios que a princípio deveriam desenvolver o relacionamento do Mordecai com a CJ também acabavam potencializando o chip entre Rigby e Eileen por trás. Mas mesmo assim, esse chip até esse momento tinha um problema. A série não tinha dado exatamente um episódio para o chip se desenvolver. Claro, a química dos dois era boa e nesse momento da série honestamente era evidente que eles seriam um casal em algum momento, mas ela não teve a oportunidade de florescer, porque quando a Eileen e o Rigby tinham uma interação boa, o episódio cortava para o Mordecai sendo tremendo de um babaca. Sabendo disso, os produtores da série decidiram atender a ideia dos fãs e no episódio Uma Flexão nós tivemos o que precisávamos. Aqui o Rigby precisa fazer uma flexão, senão ele perde o emprego e, como é de se esperar, o Rigby faz uma sequência de burradas, tentando fazer de tudo menos treinar para a flexão de fato. Com isso ele desabafa para Eileen sobre não conseguir, e como a ótima pessoa que a Eileen é, ela não só motiva o Rigby a fazer tudo isso, como passa uma noite inteira ajudando a pessoa que ela mais gostava e treinando junto com ele. Mesmo assim, era do Rigby que estávamos falando, então mesmo com a Eileen o ajudando, o Rigby decide comprar uma engenhoca bizarra que obviamente dá errado, e ele estava a passos de ser demitido. Mesmo nesse momento, a única pessoa que teve a coragem de ir buscar o Rigby e motivá-lo para fazer aquela flexão foi a Eileen, porque enquanto para todo mundo era mais divertido tirar o sarro do Rigby, a Eileen realmente acreditava nele e como premiação por isso, nós recebemos um abraço muito fofo dos dois no final do episódio, com direito até Eileen tirando os óculos para falar com o Rigby. Muito a partir daqui, principalmente depois da Margaret sair da série, a Eileen acaba recebendo mais espaço no desenho, o que foi uma escolha perfeita para a série, porque quando a Margaret aparecia em um episódio, era quase certeza de que o foco do episódio acabaria sendo no seu romance com Mordecai. Agora, quando a Eileen aparece na série, o episódio pode tomar qualquer rumo, porque a Eileen tem uma amizade muito maior com Mordecai do que a Margaret ou até mesmo a CJ tinham com Rigby. Fora que ela tem diversas qualidades específicas, diferentes de qualquer outro personagem da série, que dá uma personalidade própria
própria enorme. A Aileen trouxe uma energia nova gigantesca para a série e isso me fez amar a personagem. Até que finalmente, no final da 6ª temporada, nós recebemos a chocante revelação de que Rigby e Aileen estavam namorando há alguns meses. O Rigby fala que não queria contar isso ao pássaro, porque não queria esfregar a felicidade dos dois na cara do Mordecai. E embora aparentemente a ideia dele era fazer isso e a Aileen quem falou para ele não fazer, o Rigby ter respeitado isso é um conceito muito interessante, porque ele começa a apresentar a mudança que a Aileen teve em sua vida durante a série. Tipo, o Rigby das primeiras temporadas com certeza teria ignorado o conselho e jogaria na cara do Mordecai. O Rigby dessa temporada percebeu que nos últimos meses Mordecai tinha passado por muitas fases ruins e ao invés de ajudá-lo a piorar, Rigby na verdade respeitou o pássaro e, sendo bem honesto, ele foi quem mais ajudou o Mordecai quando ele mais precisou, até para aproveitar a vida com a CJ quando ele esteve mal. No episódio seguinte, o próprio Rigby resgata ele da Tocolândia, provando que nas últimas temporadas, o Rigby evoluiu como uma pessoa de um jeito ou de outro. Ainda assim, na minha opinião, o clímax dessa história ainda deveria acontecer de forma magistral. O Plano Aileen é o episódio número 14 da 7ª temporada de Apenas um Show. Aqui no início do episódio, o Rigby acaba percebendo algo que ele já vinha percebendo lentamente durante a série. A Aileen era boa demais, tipo, muito boa, a ponto de ela ser completamente mais capaz que o Rigby escolarmente. E quando você olha os desejos da Aileen quando ela completou o ensino médio, diziam que ela queria casar com alguém brilhante. Isso machuca muito o Rigby, ainda mais quando ele lembra que nunca terminou o ensino médio. Pensando disso, o Rigby volta para a escola, vários anos depois, com o único objetivo de ser alguém minimamente inteligente para alegrar sua namorada. O que realmente me empolga é ver o Rigby se esforçando e muito durante esse episódio. Ele realmente quer se mostrar inteligente para ela. A questão é que eventualmente a Aileen acaba percebendo a mentira após o Rigby dar alguns bolos nela durante a semana, e ela fica muito brava por isso. De início, a Aileen pensa que o Rigby estava vazando disso justamente para brincar com adolescentes, mas quando ela fica presa no buraco da caverna, a Aileen descobre a triste verdade. Em uma cena pra lá de emocionante, ela percebe que o Rigby nunca concluiu o ensino médio, e ele só estava fazendo isso porque se sentiu mal quando leu o que a Aileen escreveu quando mais nova. A verdade é que eu nunca terminei o ensino médio. Sério? Essa caverna vai me dar créditos pra me formar e pegar o meu diploma. Eu nunca liguei até ver o plano Aileen, mas agora eu tô vendo que você vai ser presidente e eu vou ter sido só um Zé Mané que você namorou. Mas eu não preciso de um gênio. Eu quero você, do jeito que você é. É? É. Isso revela muito da personagem da Aileen e simplesmente me fez multiplicar a admiração que eu tinha por ela. A Aileen sempre gostou do Rigby desde o início, mesmo quando ele transbordava ações ruins em cometer erros. A Aileen conseguia ver o seu lado bom e se aproximou do Guaxinim em momentos mais difíceis. Era óbvio que quando o Rigby finalmente estivesse sendo uma boa pessoa e deixasse isso para trás, a Aileen não desistiria dele, porque essa era a pessoa que ela mais gostava. Após isso, o Rigby ainda demonstra um tom absurdo de genialidade e salva os dois da caverna. No fim, nós ainda recebemos de presente o Rigby carregando a Aileen. O que me deixa feliz é que nesse momento o Rigby, mesmo depois da Aileen avisar que amava o Rigby do jeito que ele é, o Rigby percebe que gostou do que estava fazendo e sentia que precisava deixar esse capítulo de nunca ter completo o ensino médio para trás, não pela Aileen, mas sim por ele. E a Aileen super apoia o Rigby por isso, e em todas as oportunidades ela encoraja o seu namorado a concluir o que tinha começado. Ver esses dois casados no final da série é muito satisfatório, porque você sente que eles tiveram um desenvolvimento perfeito no desenrolar da série. Apenas no show conseguiu tratar esse relacionamento com paciência, o que é impressionante tendo em vista a bagunça que eles fizeram do outro lado. Mas falando sério, Rigby e Aileen conseguem ser um dos melhores relacionamentos em desenhos animados, porque você sente que as coisas vão progredindo realisticamente aos poucos. Não tem nada forçado aqui. Ao mesmo tempo, os personagens tratam o namoro como algo bem natural entre eles. O Rigby não precisa tratar ficar com a Aileen como o fim do mundo. Ele sabe que com paciência as coisas vão dar certo. Tanto que esse chip não teve aquele episódio, sabe? Aquele episódio em que o chip progrediu pra caramba e todo mundo sabia que o chip era oficial e os personagens eram alguma coisa. A equipe optou por algo bem mais trabalhado e aos poucos construiu algo bonito. Algumas séries são destruídas graças ao péssimo gerenciamento nos casais. Afinal, não há nada mais frustrante do que ver dois personagens que você começou a odiar juntos. Mas e quando o efeito oposto acontece? Quando um casal é tão bom e universalmente reconhecido que ele só aumenta a popularidade da série. Durante as maiores loucuras que eu já vi as pessoas shipparem como um casal, a maior torcida coletiva que eu já presenciei foi sem dúvidas para Luz e Emery em The Owl House. E essa história que vamos ver hoje, como Lumery quebrou a internet.
internet. The Owl House é uma série com uma premissa bastante simples que lentamente vai se aprofundando até você não acreditar em como isso passou pela classificação indicativa. Tudo começa com Luz, uma jovem descrita como diferente por outras crianças, quando na verdade ela só não estava conseguindo se encaixar em um espaço porque as pessoas acabavam excluindo, já que ela via o mundo de um jeito mais fantasioso. Com isso, o diretor da escola acaba mandando para um acampamento de verão para tentar obrigar a Luz a cair na real. Felizmente, tudo dá errado. Luz chega nas Ilhas Escaldantes, um lugar mágico em que Luz aprende muitas lições, desde que, embora ela estivesse em um lugar mágico, não significava que ela era escolhida, até mesmo um episódio inteiro para descobrir que ela não aprenderia magia de repente e que ela precisava treinar para isso. Com alguns poucos episódios de história, Luz encontra Emmett, que, meu Deus, ela era uma tremenda numa babaca, tendo uma certa raiva da humana, ainda bulinando uma amiga da Luz por nada em alguns momentos. Se você está atento no vídeo, deve estar estranhando o fato da Emmett ser o par da Luz e eu dar uma impressão tão negativa dela agora. Isso acontece porque Emmett ser uma babaca foi uma escolha proposital da crew do desenho, porque apesar de querer se demonstrar uma pessoa forte e sem medos, por trás disso Emmett era uma pessoa com muitas fraquezas e sensibilidades, vindo de pais abusivos que implantavam regras para ela seguir, onde uma dessas regras era completamente humilhar pessoas que não fossem de famílias ricas. Eu gosto muito de como esse desenho lentamente vai retratando essa fraqueza da Emmett e começa a desenvolver a relação dela com a Luz a partir disso. O primeiro momento mais marcante das personagens aconteceria no final do episódio da convenção. Aqui Luz tenta proteger King e por isso teve que fazer uma batalha oficial com a Emmett, mas Luz não tinha a menor chance, então Aida aproveita disso para roubar. Lilith, que suspeitava que Ida roubaria, também rouba e dá uma bufada nos poderes da Emmett sem ela saber. No fim, a farsa é descoberta e Emmett é claramente afetada por isso. Emmett pede para a Luz confessar que ela não era uma bruxa, e sem temer, a Luz confessa, mas logo em seguida a Luz diz que estava treinando forte para ser uma. No mundo de The Owl House, bruxos conseguem produzir magia dentro de si, enquanto humanos precisam achar outros meios. Luz aprendeu a usar a magia que vinha diretamente das ilhas com o tempo, e isso impressiona a Emmett. Ela ainda tinha um certo desgosto da Luz por tudo que fez no passado, mas esse simples gesto fez ela reconhecer na Luz algum esforço. Emmett estava treinando desde que se conhecia como pessoa para se tornar uma bruxa capaz de entrar no clã do Imperador. Luz, entretanto, também estava treinando e se esforçando ao máximo, e esse simples gesto começa a criar uma admiração da Emmett na Luz. Uma admiração onde, mesmo a Luz não tendo capacidade nenhuma de fazer um feitiço, com muito trabalho ela conseguiu. Posteriormente na série, as duas voltam a se encontrar sem querer. Novamente, com a Luz estando no lugar errado no episódio e incomodando a Emmett por causa disso. Mas o que começa como algo negativo acaba se transformando no oposto no fim do episódio, com as duas se divertindo juntas. E com a Emmett tendo uma visão mudada da Luz após ela entregar um livro que ela também gostava e mostrar que as duas tinham mais do que parecia em comum. Ela também olha pra si mesma aqui e admite que por alguns momentos não foi a melhor pessoa do mundo. O que eu acho legal desse episódio é que é nesse exato momento em que a Emmett vê algum potencial de se aproximar da Luz, assim como também é que a Luz define que quer ser amiga da Emmett mais do que qualquer outra coisa. Isso só geraria frutos na relação posteriormente, porque daqui em diante as duas vão se aproximando de um jeito cada vez mais progressivo, rapidamente indo de conhecidas para amigas e depois até para melhores amigas, com destaque para Emmett se desculpando com a Willow no episódio 15 falando das suas inseguranças. Mas claro, obviamente o destaque fica pro episódio do Baile Encantado. Meus amigos, foi nesse momento em que a internet começou a se reunir em peso para apoiar esse casal. Eu tenho na minha cabeça que os momentos com músicas em desenhos são os momentos mais lindos visualmente, e ter isso em uma dança é quase perfeito. Você vê a união de Luz e Emmett, como elas estavam fazendo isso uma pela outra. Durante o episódio, Emmett estava com medo de encarar o Gloom, uma maldição que se materializava do pior medo da pessoa. Luz então fala que poderia encarar o Gloom por ela, mas acaba temendo e toma um susto gigantesco quando vê sua mãe brava por ela viver em toda essa fantasia. Emily então aparece e ajuda a Luz. O seu medo se materializa e vemos que o medo da Emmett é ser rejeitada por, bem, vocês sabem quem. Por isso elas se juntam para vencer os seus medos com um final bem fofa juntos. Opa, pera aí, vocês estão falando de Lumit sem mim? A palavra Spy, mano, eu queria aproveitar esse momento para destacar o pico gigantesco que o assunto Lumit estava tendo naquele momento. Como o próprio ancião de The Owl House e membro da comunidade na época, eu posso confirmar para vocês que o principal desenho da Disney naquele período era a Casa Coruja. Um desenho completamente novo e
totalmente espetacular que só veio a melhorar quando um dos melhores episódios da série foi lançado, que é o Enfrentando os Medos, ou Enchanted Ground Fight, e a internet veio abaixo na época em que Lumit era uma novidade. Inevitavelmente, algumas pessoas mais conservadoras cobraram a Disney por causa do ocorrido, e o pensamento que ficou na maioria dos fãs, e inclusive na minha, é justamente, cara, não existe uma explicação heterossexual pra isso. E a Dana Terrace vendo isso, ela respondeu que é porque não tem mesmo. E eu, cara, achei esse episódio maravilhoso. E um fato um tanto cômico, foi o primeiro episódio de The House que eu assisti e eu parei ele na metade, porque o bagulho tava tão bom, mas tava tão bom mesmo que eu decidi assistir a série inteira e demorou tipo uns 2 dias eu assistir todos os episódios de The House da primeira temporada, porque até então só tinha a primeira temporada. E cara, esse episódio, ele é maravilhoso, ele é espetacular. E eu tenho um apego emocional tão grande, tão gigantesco por ele, porque pra mim ele é o melhor episódio da série, mano. E a cena delas juntas derrotando o Groom, né, é uma das, ou se não a mais emblemática da série. É a cena da série, tá ligado? E eu lembro do quão curioso eu tava pra saber desfecho, né, como o desenvolvimento da Emmett com a Luz iria acontecer, se elas iam conseguir ser um casal, e basicamente o impacto que teve na comunidade foi tão enorme que por bem ou por mal esse chip tinha que se concretizar. Era o que todos naquele momento estavam curiosos e clamando, principalmente depois do episódio Jogue Como Uma Bruxa, que a Emmett solta a pedrada ou All Sports, que meus amigos, cara, foi a gota d'água. O público clamava por Lumit, e isso tinha que se concretizar na segunda temporada, e seria exatamente isso que aconteceria nas próximas temporadas. Acho engraçado como depois disso o desenho só define que Emmett tem um crush gigantesco na Luz e fica envergonhada toda vez que seu nome é citado. Também gosto de destacar a mudança na personalidade da Emmett, porque é nesse momento em que ela começa a defender a Willow e ir contra o seu antigo grupo de amigas. Logo no episódio 2 nós temos um momento Lumiri onde a Luz acaba indo para a casa da Emmett para salvar os seus amigos. No fim elas lutam juntas e é a própria Emmett que salva a Luz, com direito à confirmação de que a Luz tinha uma paixão na Emmett. Por algum motivo que eu não faço ideia, algumas pessoas insistem em procurar falhas nesse casal, dizendo que o processo da Luz sentir atração na Emmett foi rushado, mas eu acredito fortemente no oposto, e fazer esse vídeo só me fez perceber como tudo é arquitetado narrativamente nos mínimos detalhes para Luz ter lentamente a realização da sua paixão na Emmett aqui. O que confirma isso pra mim é que desde o primeiro momento em que a Luz viu Emmett, Luz tenta ter uma amizade, mas a maneira que ela tenta é diferente de como ela tentou com Willow e Gus. Lá eles meio que só desenvolveram uma amizade com o tempo. Aqui a Luz fica preocupada em pressionar a Emmett e ter a sua atenção. No episódio da biblioteca, Luz não só olha para Emmett de um jeito orgulhosa, como também tenta fazer amizade com os irmãos da Emmett apenas para se aproximar da garota. No mesmo episódio, a Luz se preocupa muito com a sua aparência para impressionar a Emmett e se vestir de Azura. Fora as imensas vezes durante a série que a Luz se preocupa em fazer um clube secreto da Azura apenas entre ela e a Emmett. E como os próprios haters da série falam na época do episódio do Groom, esse olhar da Luz da Emmett não é de quem quer só amizade. O que eu penso é que até esse momento da série existia uma paixão inconsciente na Luz. Essa paixão respirava e estava completamente desenvolvida, mas nunca tinha sido ativada. Faltava um gatilho para ativá-la, o que é exatamente o que acontece aqui quando Luz vê Emmett a salvando de um jeito incrível. Aquilo era tudo que ela precisava para esse sentimento ser finalmente ativado. E dito e feito, de agora em diante a parte mais difícil estava feita. Esse chip só precisava de tempo para acontecer. E quando a Emily dá um beijinho na Luz no episódio 5, eu fiquei muito feliz em ver a reação das duas após isso. Na adolescência é comum você ficar ansioso no primeiro sentimento de paixão. Afinal, é a reação normal. E The House consegue tratar isso de uma maneira realista sem ferrar o romance. Ambas, Emily e Luz, sabiam o que queriam e fariam de tudo para aquilo se realizar, mas a ansiedade e medo de ser rejeitada era tanta que nenhuma das duas tinha confiança suficiente para arriscar. É como se elas tivessem tanto medo que preferiam acreditar que elas não tinham esse sentimento na outra, unicamente pelo medo de perder a amizade. Mas como é de se imaginar, alguma hora alguém teria que agir. E quando Rory e Ida forçam Luz a fazer algo, o inacreditável acontece. Everything is so crazy right now, and I have no idea what my future holds, but it would be so cool if you were in it. So, Do you want to go out with me? No, I was so ready. I'm sorry, you can say it. Okay. Amity Blight, do you want to go out with me? Yes! Okay!
Cara, isso foi simplesmente insano. Acompanhar esse casal e ver as duas se tornando algo foi realmente uma coisa muito marcante na época. Eu sinto que os produtores simplesmente acertaram em cheio nesse chip. Desde que você vê Luz e Emmett em tela, você torce para Lumit ser alguma coisa. E o desenho pacientemente desenvolve isso para ter uma conclusão melhor no clímax. O espaço que eles dão para Lumit é outra coisa que merece ser muito elogiada, porque na maioria dos casais em desenhos animados, a triste verdade é que, embora eles sejam incríveis, algo que eu sempre senti falta foram interações entre esses personagens depois do casal ser oficializado. Avatar, a Lenda de Aang, é um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida. Quando Aang e Katara começaram a desenvolver um romance entre si, eu torci muito para eles ficarem juntos. E quando o casal finalmente é confirmado no último episódio, eu gostei, mas junto veio uma sensação de querer mais. Mas infelizmente aquilo era a conclusão. Ironicamente, esse padrão se repete muito em chips que eu gosto, mas Dale House viu isso e decidiu ensinar todo mundo como tratar um romance em um cartoon, e desenvolveu o romance cedo para ainda restar pelo menos uma temporada de Luz e Emmett sendo fofas. A consequência disso é que a cada episódio a popularidade delas vai aumentando. Cada cena de conforto, cada apoio incondicional uma da outra, cada momento adorável, tudo isso foi incrível. E quando o beijo das duas finalmente acontece no penúltimo episódio da segunda temporada, você se sente satisfeito e feliz por ter acompanhado o desenvolvimento de um dos melhores chips dos desenhos animados. Steven e Connie são o melhor casal das animações. Eu achava isso com 11 anos quando eu vi o filme do desenho, continuei achando isso em Steven Universo Futuro, e cá estou eu com 16 fazendo um vídeo sobre. Os dois são só tão fofos juntos, e o desenvolvimento deles ao longo de 5 temporadas, um filme e outro epílogo, é uma coisa que eu adoro tanto que eu resolvi vir aqui compartilhar hoje. A primeira vez que vemos a Connie no desenho é em Bubble Buddies, não confundir com Buff Buddies de Star vs Força do Mal. Aquele episódio é uma bagunça. O Steven desde já nesse episódio é mostrado como alguém que quer impressionar a Connie, tanto que ele faz isso da forma mais engraçada possível porque ele era uma criança, se envergonhando todo na frente dela, e eventualmente ele volta pra falar com ela da maneira correta e acaba salvando da pedra do cabelo da obsidiana que tinha caído. Mas como é que eu fiz isso? Oi, meu nome é Steven! Connie. E esse, meus amigos, seria a primeira cena de diálogo entre os dois. Posteriormente, os dois se encontrariam presos debaixo do mar, e a Connie ficaria desesperada porque os dois estavam presos numa bolha no fundo do mar, e àquela altura do campeonato ela não tinha feito nenhum amigo. O Steven vê isso e se abre com ela, falando que ele tinha ido num festival no ano passado, e ele viu ela perdendo esse bracelete, dando seu bracelete pra ela, como um indicativo de que iniciaria uma amizade bela daqui pra frente. E mal sabia os dois o problema que esse bracelete iria causar no futuro. Não dá pra negar que por boa parte do desenho, eles mostraram apenas o sentimento de amizade um pelo outro. Mas, de qualquer jeito, eles se importavam muito um pelo outro. Vemos isso no episódio do beijo indireto, em que o Steven conta como ele se sentiu mal por uma menção em que ele foi com a Garnet, a Amethyst e Pérola, mas ele foi incapaz de ajudar porque ele não tinha o cuspe de cura. Depois de uma das falas mais engraçadas da Pérola no desenho, a Connie tenta acalmar o Steven, falando que tava tudo bem ser assim, e que o Steven poderia ser como ela, e assim os dois poderiam sempre se apoiar. Na sequência, temos o que deveria ser um beijo entre os dois, mas foi interrompido pela descoberta dos poderes de cura do Steven, e apesar de essa cena ter acontecido ser legal, eu acho triste que eles ameaçaram um beijo acontecer em 2014 e ele realmente só rolou em 2019. Enfim, prosseguindo com o vídeo, no episódio da fusão do jantar, os dois se sentem bem juntos e ficam tristes em saber que eles poderiam não se ver mais pela ameaça dos pais da Connie não gostarem das Jeans e do Steven. Então eles têm a brilhante ideia de fugirem juntos em um ônibus para outro lugar. Eu me pergunto por que eles achavam que aquilo ia dar certo, mas no fim das contas as Jeans vão atrás do Steven e punem ele para ele ficar sem televisão para sempre. E caramba, esse castigo foi pesado. Os pais da Connie veem isso e ficam felizes que as Crystal Gems eram responsáveis e julgam elas como uma boa influência, assim permitindo a Connie se encontrar com o Steven. O Steven fica feliz e dá esse abraço na Connie, mas o estraga-prazeres do pai da Connie o separa. Mas agora realmente entraríamos na bomba que foi Alone Together. Aqui o Steven estava triste porque ele não tinha conseguido se fundir
interagir com ninguém. A Connie, que se encontrou com ele, tenta consolar o pobre coitado do Steven, que naquela altura da série ainda estava muito atrás da Garnet da Ametista e da Pérola. A Connie, por outro lado, estava desabafando que uma vez teve uma aula de dança na escola e não conseguiu ir por medo das pessoas ficarem olhando para ela. O esperto do Steven convida a Connie para dançar, que fica meio envergonhada na hora, mas aceita, afinal os dois fariam isso para se divertir. Acontece que os dois se divertem tanto que eles se fundem em Estivone pela primeira vez na série. E meu amigo, a Estivone era uma coisa. Na minha opinião, se não contar a Garnet, a Estivone é minha fusão favorita, e eu acho que muita gente compartilha essa opinião comigo. Eu também acho bem legal a cena que eles vão comprar uma rosquinha na loja do Big Rosquinha. Aliás, parando pra pensar agora, Big Rosquinha é uma das melhores traduções que eu já vi na história. Também temos o babaca do Kevin naquele episódio, mas felizmente o episódio acaba bem com o Steven e a Connie dançando juntos, meio que dando a entender que a Connie superou seu medo de dançar. Na próxima aparição da Connie, temos uma conversa bem fofa dos dois no contexto do episódio, onde a Connie e o Steven falam o quanto seria legal se os dois passassem uma noite juntos olhando a neve cair. E ironicamente, no fim do episódio, sobre algumas circunstâncias, é exatamente isso que acontece. Eu aprecio muito esses momentos dos dois só estando do lado do outro e falando coisas fofas pro outro. Mas no fim da primeira temporada, chegaríamos no momento em que essa amizade entraria em xeque, em Full Discovery. Nele, o Steven pegou muitas ressalvas dos episódios anteriores. Afinal, ele meio que passou por muita coisa. Ele tinha medo de machucar as pessoas próximas a ele. Então, em uma tentativa de tentar proteger a Connie, o Steven tenta se afastar dela. Afinal, ele não queria que a Connie se machucasse tanto quanto ele. Vemos isso em uma canção bonitinha dele lamentando isso tudo, e dizendo que ele só queria que a Connie ficasse bem. Mas ele tinha esquecido de uma coisa. A Connie estava entrando na vida do Steven por ele. Ela realmente se preocupava, e no fundo a Connie sempre soube que a vida do Steven era perigosa. Desde o primeiro momento que eles se encontraram, eles estavam em uma situação complicada. Mas nesse mesmo dia, a Connie tinha percebido que valia a pena ser amiga do Steven pela pessoa que ele era, mesmo que isso incluísse lutar guerras ao seu lado, porque no fim das contas tudo ia valer a pena. No fim desse episódio, a Connie vai atrás do Steven e explica pra ele tudo isso. O Steven fugir dela só estava deixando mais preocupada. A Connie também encoraja ele e fala que ela ficaria ao seu lado no fim. O Steven vê seu pai bem e percebe que realmente poderia confiar na Connie e lutaria com ela ao seu lado. Aliás, sobre essa parada de lutar ao seu lado, isso realmente seria levado a sério em Juramento à Espada, onde ela começaria um treinamento gigantesco para poder proteger o Steven. O problema é que ele estava levando isso muito a sério. Isso realmente poderia machucar ela. Quando o Steven percebe isso, ele vai todo fofo mostrar pra Connie que não era bem assim e que ela provavelmente se colocaria em perigo demais fazendo isso. Ao invés de se colocar atrás do Steven, ela precisava tratar o Steven e ela de maneira igualitária. Quando ela entende isso, a gente tem uma cena bem bonitinha dos dois lutando juntos, e dá pra ver que a Connie já estava lutando bem melhor por ter essa ajuda. Aliás, eu tenho que destacar também a música do início desse episódio, que realmente é bem bonitinha de se ver. Pulando pra terceira temporada, tem a festa do Steven, que eu diria que é aqui que esse relacionamento realmente começa a ter interesse romântico entre as partes, até porque aqui a Connie descobre que o Steven é 1 ano mais velho que ela. Também temos essa cena dos dois dançando juntos e a Connie deitando no Steven. Eu aprecio como os escritores escreveram romance aqui. No fim do episódio, ela também se emociona com o Steven voltando para sua forma normal. A Connie diz o quanto ela gostava do Steven do jeito que ele era, e ele não precisava tentar parecer mais velho para impressionar ela. Dá pra se dizer que o chip avançou muito nesse episódio. Vamos para Mindful Education agora, que eu tenho um vídeo mais explicativo para falar sobre. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada, então eu vou mostrar só apenas o fim do episódio, onde os dois se apoiam e aprendem juntos a lição da Garnet. Eles percebem que eles precisavam do apoio um do outro e se concentrar para poder lutarem juntos. E todo esse vínculo dos dois estava se desenvolvendo muito bem. Os dois estavam sendo muito próximos e era legal ver o apoio dos dois. Mas uma coisa aconteceu. No fim da temporada 4, o Steven decide se entregar para Aquamarine, o que magoou muito a Connie, porque era algo que eles deveriam fazer juntos, sabe? Eles deveriam lutar juntos. E eu não tiro essa razão dela. Ela realmente passou muito tempo confiando no Steven, que quando realmente chegaria a hora, os dois poderiam fazer essa coisa juntos e derrotar as gems malvadas assim. Mas quando chegou a hora, o Steven decidiu lutar sozinho, o que deixou a Connie muito triste. Tanto que a Connie passou 5 episódios do desenho brigada com o Steven, até eles finalmente se reconciliarem na festa do Kevin, onde uma conversa sincera sobre tudo que aconteceu teria rolado. A Connie precisava de um tempo para processar tudo aquilo e o Steven pede desculpa por ter feito aquilo, e reconhece que ele deveria lutar junto com a Connie, ao invés de tentar encarar tudo sozinho e poder se machucar no processo. Também temos uma cena dos dois se elogiando no episódio. Tudo estava resolvido, eles tinham se reconciliado, e eles iriam lutar um pelo outro. Isso foi provado no fim do desenho, quando os dois lutam contra Diamante Branco, e eu realmente gostei de ver esses dois personagens de Steven Universe. Mas chegamos na parte que o chip é canonizado no filme de Steven Universe, que sinceramente é pra mim, junto com o filme de Bob Esponja, o melhor filme da história das animações. Infelizmente a Connie foi meio escanteada nesse filme, eu fico
triste por saber que perdemos o que poderia ser a melhor parte do relacionamento dos dois, onde eles se pediriam em namoro sem saber se a outra parte aceitaria. Sabe, eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento que Lumine teve aqui. Mas, apesar de tudo, teríamos alguns momentos finais que me lembram por que esse chip é tão incrível em Steven Universo Futuro. Bismuth Casal é o episódio perfeito para eu mostrar aqui. O Steven se sente mal porque não conseguiu acompanhar a Connie na sua vida social. Ele acabou perdendo a habilidade de falar com humanos, e a Connie, vendo isso como a pessoa perfeita que ela é, ela faz de tudo para ajudar o seu Steven a enfrentar os seus problemas, se fundindo com ele e ensinando para ele como ela fazia. Fora que, enquanto ela fez tudo isso, ela ainda o acalmou. O Steven e a Connie sempre se apoiaram por toda a série. Quando eles viram um dos dois mal, eles fizeram de tudo para melhorar e poder ajudar o outro, realmente se preocupando com essa relação e como o outro estava. E eu amo como isso é apresentado nesse chip. Eu realmente não quero comentar sobre a parte ruim de Together Forever aqui. Isso eu pretendo deixar para um outro vídeo próprio analisando Steven Universo Futuro. Mas, tirando de contexto que o Steven queria se casar com a Connie, vocês já pararam para pensar o quão fofa essa cena é? Ele preparou toda uma musiquinha para fazer aquilo, fora que eles tiveram um encontro no lugar que eles se viram pela primeira vez, além de todo o cuidado que o Steven teve para fazer no horário de intervalo da Connie. A música do episódio também é um ponto a se destacar. O Steven, apesar dos seus erros, realmente queria ser a melhor pessoa para Connie. Felizmente, esse casal ficou junto no final e, aparentemente, como vemos no último episódio do desenho, eles meio que viajaram juntos, e eu aprecio muito o Steven e a Connie porque eles se preocupam muito um com o outro e se esforçam para ser uma pessoa melhor na relação. E é por isso que, na minha opinião, eles são o melhor casal da história dos desenhos animados. A paciência que os escritores tiveram aqui também é uma coisa a se parabenizar. Eles entenderam que o chip precisava levar tempo para acontecer. Muitas vezes alguns chips ficam ruins porque um casal é muito grudento e ocupa muito tempo de tela. O que não acontece aqui. Eu sinto até que talvez o chip poderia receber mais atenção na transição de amigos para namorados, mas isso é provavelmente coisa da minha cabeça por um gostinho de quero mais que o show me deixou. Eu amo Steven Universo e esse chip não poderia ser exceção.